Você está ao vivo. Estamos ao vivo. Para todo o Brasil. Não precisa, né? A gente não sabe mexer. Gerencie, veja, tá. Isso aqui tá bom. Tá bom. Tá bom. Oi, gente. Instagram quer ensinar agora. Tem um total de Oi, Lu! uma pessoa. Tudo bem? Eu tô cronometrando, pra gente fazer mais ou menos tipo, do tamanho da hora do gin. Gente, boa noite. Boa noite. O quadro A Hora do Gin normalmente tem uma duração de 10 minutos, então a gente vai tomar esse cuidado aqui. Eu vou acenar aqui porque tem essa função. Porque na verdade a gente odeia fazer live. E hoje estamos aqui ao vivo, mas foi a pedido. E se liga, olha aqui, eu vou fazer um jabazão. Você não tem meu filtro? Não, eu tenho esse filtro, mas amor, não dá tempo agora. Eu não acredito. Tá bom. Não tem meu filtro. Não tem. Bom, vamos lá, gente. Qual que é o assunto de hoje? Como vocês sabem, estou fazendo um programa, uma imersão que chama PMDI, com Tami Amaro. E nesse programa tem algumas coisas, eu tive uma sessão clareza com ela ontem, então... Você chama? Chique. E aí surgiram alguns assuntos aí. Porque quando a gente começa a empreender, vamos falar um pouquinho mais pra frente, não exatamente no início. O que acontece? A gente precisa muito ficar no operacional, não tem outra forma, né? A gente trabalha das 8 às 8, das 8 às 8, de segunda a sábado e tal, porque a gente precisa levantar dinheiro, certo? Só que chega uma certa época, uma certa fase da sua empresa que você precisa sair um pouco do operacional e ir para a parte de estratégias. Porque assim, são divididas em 3 pilares a sua empresa, né? Tático, operacional e estratégico. E normalmente a gente fica muito no operacional. E no operacional a gente não consegue fazer com que algumas coisas aconteçam. Que somente quando a gente está na parte estratégica que conseguimos fazer que algumas coisas aconteçam. Sua empresa só crescerá quando você estiver na parte estratégica. A gente entende que é difícil, porque se você não está na parte operacional, o dinheiro não entra. E se você não faz a parte tática estratégica, não cresce. Não Seu cresce. operacional. Exatamente. É uma linha tênue aí, né? É difícil mesmo, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo tava rico, ganhando 1 milhão por dia e assim vai. Exatamente. Então, assim, a gente precisa sair um pouco do operacional nessa certa fase para ir para o estratégico para a sua empresa crescer. E nós estamos nessa fase, então queríamos compartilhar isso com vocês porque é muito importante. Por quê? É na parte estratégica que a gente vai fazer a nossa empresa crescer. Aí, como a gente estava falando com a Tami ontem, que é nessas horas que a gente cria as estratégias para a empresa, né? De meta, se precisa ou não contratar mais alguém para a equipe, se você precisa delegar mais funções, gerenciar números. Se você não souber medir, se você não medir os números que entram, você não sabe onde você está errando, onde você está acertando, por que você vendeu, por que você não vendeu, por que naquela semana foi fraco, aconteceu alguma coisa, é a guerra da Ucrânia que está impactando, não é? Você tem que medir os números, é isso. Você precisa ter ferramentas para medir, para entender como sua empresa está indo e para onde você quer ir. Então, assim, gente, sem medir não tem como crescer, tá? Chega um ponto que não é só mais aquele caderninho de balcão. De entrada e saída, que pelo menos precisa ter isso, que a gente sabe que tem gente que nem isso tem. Então a gente precisa medir os nossos resultados para a gente conseguir fazer a empresa crescer. Então eu estou nesse momento que estou tentando sair um pouco do operacional, né? Para conseguir fazer a parte estratégica da empresa junto com o Lucas, que o Lucas, na verdade, ele é o gestor da empresa. Essa parte de números, de medição, que dá para fazer agora, que não dá, programação. Sim. A gente está fazendo junto o marketing também agora, porque obviamente que muito do marketing precisa de você, que é você que entende do negócio em si, da linha de frente. Eu não entendo, então a gente precisa trabalhar junto nisso. Mas essa outra parte de gestão é minha. E eu também não sabia praticamente nada, também estou pesquisando agora
também um pouco mais de curso para entender e tal, porque a gente acha que sabe alguma coisinha, a gente sabe o básico, mas chega uma hora que aquele básico também não serve mais, a empresa também empaca ali. Porque tem um monte de ferramenta que existe aí que a gente não sabe que existe, né? Sim, porque a gente usa planilha de Excel, enfim, todas essas coisas. Usa o caderninho também, de entrada e saída, mas... Mas agora a gente percebeu que a gente precisa de ferramentas para medir isso, né? Que sejam sistemas ou ferramentas de gestão de empresa grande, assim mesmo. Porque como que acontece? A empresa, antes dela ser grande, ela começa a te dar o trabalho de empresa grande, mas ela não é grande ainda. Tipo, a gente estava conversando ontem, né? Isso. Então, já tem trabalho aqui pra gente, pra umas 4 pessoas na equipe, assim, de gestão aqui. Sim. Só que ainda... Não conseguimos contratar ainda, mas já tem trabalho pra isso. Então, antes dela ser grande, ela já dá trabalho de ser grande. Então, você precisa saber, tipo, gerenciar, Sim. saber delegar, porque a gente contratou marketing, agora a gente tá fazendo esse curso de gestão. Então, assim, ela dá o trabalho de empresa grande, mas ainda não é. E se você não tiver as ferramentas para medir, para saber fazer, como fazer também, né? Porque a gente sabe que está crescendo, mas às vezes, tipo, crescendo como? Para onde? Por quê? Então, assim, se você não colocar o dinheiro no lugar certo, na hora certa, não cresce. Então, é mais ou menos isso. Parte estratégica, assim, né? Sim, tanto é que por conta dessa dedicação que a gente vai fazer agora, que eu vou fazer na parte mais estratégica, deixar um pouquinho o operacional de lado, a gente vai conseguir desenvolver corretamente os cursos, né, online, até aprimorar o curso presencial e terá também algumas outras novidades em relação a isso. Até procedimento. Gente, você precisa medir procedimento. Às vezes você acha que você está fazendo muito daquele procedimento e você não está. E dá um trabalho muito grande e não vale o tempo que você gasta naquele procedimento não vale o retorno que ele traz. Assim. Exatamente. Mas dá muito trabalho e pouco retorno. Porque assim, de tudo que a gente faz, sempre tem um procedimento que você gosta menos. E talvez ele nem faça tanta diferença no montante do seu orçamento, do seu faturamento. Então seria importante você entender se você delega alguém para isso, ou se você tira do seu cardápio, né, do seu portfólio, do seu menu de procedimentos e coloca um outro que você gostaria de fazer. Sim. Que é sobre o assunto do quadro passado, que a gente falou que o seu ponto de partida não é o seu ponto final. É isso. Mas tá, Michele, mas eu preciso, é exatamente o que a gente tá falando, mas a gente não tem como sair do operacional porque agora eu preciso levantar dinheiro. Mas é nesse momento então que você vai se dedicar, você vai dar 300% de você. É onde você vai perder esse final de semana, é onde você vai perder horas de sono, dias de sono e não ter o que fazer até as coisas se ajustarem. Devagarzinho vai acontecendo, né? Você vai fazendo essa transição, assim, você acha que não vai dar. Eu estou nessa transição agora. Você acha que não vai dar, não tem como. Se eu sair, o negócio não vai funcionar, não vai entrar dinheiro. Mas devagarzinho você vai, com a estratégia certa, colocando o dinheiro no lugar certo, na hora certa, você consegue ir Na verdade, saindo. Você começa a perceber que o estratégico, você começa a trabalhar com inteligência, você começa a ver que o estratégico dá mais dinheiro que o operacional. Rende muito mais que o operacional, entende? Exatamente. Mas, gente, aí, por exemplo, você precisa fazer isso, né? Nesse momento eu vou me dedicar, preciso me doar muito mais do que eu já me dou, né? Então, assim, para poder conseguir fazer isso nesse momento, para até as coisas se acertarem. Esse é o fluxo que a gente vai seguir, né? Sim, mas era isso que eu falei, deu branco. Não é possível. Só que hoje é ao vivo. Fala mais que a boca. Fala mais que a boca hoje. Mas tá bom. Eu tava falando. Que eu vou sair dessa parte. Gente, planejamento, como a gente sempre fala aqui. Então você vai falar assim, nossa, mas eu vou ter 1 milhão de coisas pra fazer, não dou conta. Primeira dica de tudo é checklist diário. Checklist diário e entender sobre a sua agenda. Por exemplo, você resolveu começar a fazer isso agora. Você vai mais pra parte estratégica agora, né? Ficar menos no operacional, por exemplo. Vamos dizer que tem alguém aqui que esteja passando pelo mesmo momento. Você vai falar, então, a partir do dia 1 de junho eu vou começar a ficar mais no estratégico, vamos supor. Você vai ter que fechar a sua agenda em certos horários, em certos dias, em certos períodos, e não tem choro, nem vela. Vocês têm que entender a prioridade do que vocês
de vocês, entendeu? Ou no sábado e domingo você não tá atendendo, né? Exatamente. Mas, por exemplo, talvez você tenha que fechar numa segunda de manhã ou numa terça de manhã. E assim, aquilo ali não pode ser... Aquilo é sagrado. É sagrado. Você não pode deixar de fazer aquilo. Senão você tem que falar um não ali para uma cliente para poder falar um sim Pra você mesmo. para você mesma lá na frente. Pra sua entendeu? empresa. E na sua lista de checklist diário, você tem que ticar o máximo de coisas que você conseguir. Isso não significa que você tem que ter 15 coisas para fazer no mesmo dia. Porque você não dá conta Você mesmo. conseguir planejar e executar. E planejar e executar, principalmente. Planejou, executou. 3 coisas no dia? Exatamente. Então você põe lá. Vou ter que fechar então minha agenda toda segunda-feira de manhã para trabalhar a parte estratégica do meu negócio, para fazer o meu negócio crescer. Essa parte da manhã você não vai fazer mais nada além de estudar e entender sobre a parte estratégica da sua empresa, entendeu? Aí você vai atender, por exemplo, você vai almoçar do meio-dia 1, da 1 às 5, da 1 às 6 você vai atender e da 6 às 7 você vai fazer alguma outra coisa, das 7 às 8 você vai fazer uma hora de algum curso que você comprou e assim vai, entendeu, gente? Então, planejamento e checklist diário facilita a nossa vida nessa hora e pra tudo na vida, né? Mas principalmente nessa hora... E é como se fosse atender uma cliente. Falo com as mãos, gente. Eu tenho, das 7 às 8, eu tenho que fazer uma hora do meu curso. É como se tivesse uma cliente naquele horário, você não tem como fugir. Exatamente. Se tivesse uma cliente, você não ia atender ela das 7 às 8? Não daria na mesma? Então, você tem que... Tem que falar nãos pra você conseguir falar sims pra você depois. Mas o bom é que quanto mais você vai planejando e executando, vai te dando ânimo, né? Exatamente. Cada vez que você Planejou, executou. Executou, vai te dando, você vai ficando animado e tal, você vai ficando... Vê que o negócio rende e tal, aí você vai vir um... Sim, e mesmo assim, vamos supor que você realmente não consiga cumprir uma tarefa naquele dia. Você vai passar pro outro dia, pro outro dia, pro outro dia. Até você fazer. Até você fazer, entendeu? Então, assim, é o hábito, é a constância, é o foco, Sim. né? E basicamente era isso. A gente queria falar dessa transição, que não é fácil, mas é necessária em um certo período da empresa. Oi, Gui. Oi, Gui. Queria... Galera, desconcentra, gente. Vou dar um like aqui. Nós queríamos falar também do checklist, que é importante esse checklist diário, de falar alguns nãos para você falar alguns sims para sua empresa mais para frente. E a gente não quer se estender porque... Já deu 12 minutos e meio, mas assim, resumindo é planejar e executar. Exatamente. Vamos pôr o nome dessa... Essa live... Não é uma live. Vamos pôr o nome desse episódio de hoje. Planejamento e execução. Planejou, executou. É isso. Ok? Vamos fazer todos ao vivo a partir de hoje? Então, gente, e na verdade, como a gente está nessa transição, nós estamos querendo até, pelo menos por algum período, até a gente conseguir se alinhar melhor, a gente está querendo passar a hora do gym a cada 15 dias, né? A 15 dias, que tá Por enquanto. Tá apertado. Porque tá um pouquinho complicado aí. Pra corrida. Então a gente queria espaçar para 15 dias, então 2 vezes ao mês, e a gente poderia fazer ao vivo. Aí, Mas eu gostei de fazer ao vivo. Mas porque daí a galera vai começar a... A galera entra aí, comenta qualquer coisa. Nem que for o Gui, meu pai, o vizinho, só pra poder fazer número e vamos indo. É a primeira vez que a gente faz. Exatamente. Ninguém nem sabe que a gente faz isso pra fazer online. E a galera pode começando a mandar as dúvidas e assuntos que eles querem saber sobre empreendedorismo, sobre alguma coisa. Dá pra ir respondendo ao vivo, assim. Se a gente não souber, a gente procura saber e depois manda e tal. E por aí vai. A Dani é nossa vizinha. Tô mexendo no celular, tô tremendo. Ele tá mexendo em quadro certo, ficou o nome errado lá em cima. A gente vai melhorando. Ao vivo é mais difícil, a gente nunca fez, primeira vez. Sim, mas eu acho que a galera consegue interagir e eles conseguem colocar o assunto que eles querem e perguntas. Não pode tirar atenção, só isso. Mas então beleza, já deu aí 14 minutos, tá bom. Galera? Então é isso, gente. Dica de hoje e então daqui 15 dias, tá? Vai ser sempre ao vivo. Eu vou colocar a enquete aqui de novo, depois pra vocês. Se vocês decidirem, a gente vê se continua ao vivo ou não, tá bom? Beleza. Galera, obrigada, viu? Valeu, galera. Deixa eu só sem desligar aqui, né? Tchau.